Vamos iniciar com a salvação de Deus. A salvação de Deus, ela é eterna. E isso está bem claro na Bíblia, porque Deus ele dá a vida eterna. A vida eterna não é uma vida temporária, é eterna. Como que se adquire a vida eterna? É em uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu adquiro a vida eterna imediatamente. O texto de Romanos 10, 9 e 10 vai dizer que se nós crermos no Senhor Jesus Cristo, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, como Ele é o Senhor da nossa vida, então seremos salvos. Essa é a salvação. Jesus vai dizer, quem crê tem a vida eterna, e quem não crê está condenado. Essa é a maneira de você adquirir a salvação de Deus, é crendo, é pela fé, é receber a obra de Deus, a salvação de Deus, o favor de Deus pela fé. A fé não é uma obra, a fé é você receber, é você estar de mãos abertas para receber o favor de Deus por você. E quando você crê, é impossível perder a salvação. Não tem como você perder a salvação, por quê? Porque não parte de você essa obra, a obra é de Cristo. E essa obra de Cristo, ela não pode se perder, porque ela é uma remissão eterna. O sangue de Jesus Cristo fez uma remissão eterna. Não tem como se perder. Por ser uma remissão eterna, é uma vez só, para sempre. Uma vez por todas, para sempre. Então, o sangue de Cristo é o sangue que purifica a nossa consciência das obras mortas e nos salva e nos tira da condenação eterna. E esse sangue é um sangue puro e incontaminado que não precisa ser oferecido outra vez, uma vez por todas. Se eu disser que a salvação se perde, eu estou dizendo que o sangue de Cristo não tem eficácia. Eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo não teve eficácia e é necessário Ele oferecer outras vezes para que possa eu ser salvo. E não é dessa forma. O livro de Hebreus nos mostra que é uma vez por todas o sangue de Jesus Cristo nos lavou e nos salvou. A salvação de Deus, portanto, ela é eterna. Não estou dizendo que uma pessoa, depois que adquiriu a salvação pela graça, ela possa viver de qualquer maneira. Ela possa sair fazendo o que ela bem quiser. Não é isso que eu estou dizendo. Porque se uma pessoa viver de qualquer maneira, ela vai ter que enfrentar, todos os cristãos vão ter que enfrentar o tribunal de Cristo para receber de acordo com as suas obras. Mas não se trata só disso. Como que fica o coração de Deus? Como que fica a minha comunhão com Deus? Como que fica a vida em abundância se eu viver da forma que eu quiser? Se eu viver de uma forma desleixada? Porque Jesus ele veio dar vida e vida em abundância. A vida é a vida eterna. A abundância de vida fala de você desfrutar daquilo que Deus tem para te oferecer, do propósito que Ele tem para você desfrutar e ser participante da santidade de Deus, do coração de Deus, da filiação. Então, irmãos, não faz sentido eu falar que depois que eu fui salvo, eu devo sair fazendo qualquer coisa. Não é assim, tá? Vamos entrar aqui em um ponto muito importante, que é a antropologia bíblica. Eu tenho um slide aqui para compartilhar. Aqui. O homem ele é tripartido, ok? O homem ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. Esse é o homem. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, 23. Vou estar compartilhando aqui. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto aqui revela que há uma possibilidade de corrupção no espírito, uma possibilidade de corrupção na alma e uma possibilidade de corrupção no corpo. O homem, como ele é tripartido, a salvação de Deus ela é uma só.
vou fazer aqui a transição, ela é uma só. Porém, se dá em 3 momentos diferentes. A salvação de Deus, ela inicia no espírito, depois na alma e por último no corpo. Essa é a salvação de Deus. A salvação de Deus é uma só, porém em 3 momentos diferentes. No espírito, quando que acontece a salvação no espírito? Quando eu creio em Cristo Jesus, o meu espírito é salvo imediatamente. Ok? Isso se chama o novo nascimento no espírito. 1 Coríntios 6 e 17 vai dizer: aquele que ajunta com o Senhor é um mesmo espírito com ele. Vou compartilhar para a gente ver o texto bíblico, 6 e 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito. Quando o homem crê, o que acontece? Deus vem habitar no espírito humano. Vou colocar aqui o Espírito Santo vindo habitar no espírito humano. E agora o homem se torna um só espírito com Deus. Antes, no espírito humano, estava morto espiritualmente, porque Adão pecou. E quando Adão peca, ele morre espiritualmente e agora perde a comunhão com Deus. Quando o homem confessa Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar no espírito humano para reativar a comunhão com Deus. O Espírito Santo reativa a comunhão com Deus, porque o espírito humano estava morto. Quando Adão peca, a primeira coisa que morre no homem é o espírito. É claro que a alma dele não morre, nem o corpo, porque Deus ainda vem no jardim, passear no jardim, e Adão escuta Deus passear e Adão ainda conversa com Deus. Mas o espírito do homem estava morto, porque a primeira vez, quando Deus chega e fala: Adão, onde estás? É a primeira vez que Adão ouve a voz de Deus audivelmente. Antes ele se conectava no espírito do homem. Não tinha necessidade do homem ouvir pelo entendimento. Não tinha necessidade de o homem ouvir pelo corpo e entender na sua alma, porque ele tinha plena comunhão com Deus no Espírito. Quando o homem peca, ele morre espiritualmente e perde toda a comunhão com Deus. Vamos ver aqui o próximo slide. Assim como o homem ele é tripartido, o Espírito e a alma e o corpo, cada um deles, também são tripartidos. O Espírito está a intuição, está a comunhão e está a consciência. Quando o homem morre espiritualmente, ele perde a comunhão, ele perde a intuição e fica somente a consciência, tá? Só fica a consciência relativamente viva. Ok? A alma, ela é intelecto, razão, mente, ela é sentimentos, emoções e vontade própria. O corpo, locomoção, sensação e instintos. Locomoção, sensação e instintos. Alma, razão, intelecto, vontade própria. Glória a Deus. Alguém está compreendendo? Deixa eu ver se tem algum comentário. Tem, vamos continuar. Esse é a formação do homem. Deus forma o homem tripartido, espírito, alma e corpo. O espírito humano é o soprar de Deus, veio de dentro de Deus para a matéria. Então Deus sopra o espírito na matéria e o homem ele se torna alma vivente. Gênesis 2:7. Vou estar compartilhando aqui. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Glória a Deus. O homem se tornou alma vivente. A junção do Espírito, que
que é o fôlego de vida, com o pó da terra, que é o corpo, deu à luz a um terceiro elemento, a alma vivente, o ser vivente. Vamos ver outra versão? Vou colocar aqui ACF. Foi feito alma vivente. Glória a Deus. Essa é a formação do homem. Para que nós possamos entender a salvação do homem, primeiro precisamos entender que a morte ela iniciou no espírito, tá? Ela inicia no espírito. Depois, gradativamente na alma. Por quê? Porque a alma fala de caráter. E o homem ele foi se tornando cada vez mais pecaminoso. Em Gênesis, a partir do capítulo 2 em diante, até o capítulo 11, capítulo 12, você vai ver que o Espírito Santo revela a queda do homem. Cada vez o homem vai caindo um grau a mais. Primeiro ele se tornou desobediente no jardim. Depois Caim matou Abel. Ele se tornou homicida. Depois veio Lameque, que teve 2 esposas. Ele se tornou polígamo. E por aí foi, até se chegar ali no casamento de julgo desigual, onde Deus destrói toda a terra. Em Gênesis 6, a terra já está toda contaminada, todo o caráter de Deus, toda a humanidade longe da essência do caráter de Deus. O homem, essa é a morte da alma. A alma vai morrendo quando eu fico longe do caráter de Deus. O homem se tornou mentiroso, se tornou homicida e se tornou criminoso. Todo tipo de crime foge do caráter de Deus. Amém? Glória a Deus. Então a salvação de Deus inicia no Espírito. O Espírito Santo vem morar no seu Espírito. Ele não sai mais. Não tem como você perder a sua salvação, porque agora ele se tornou penhor. Ok? Ele que vai te guardar. Ele que vai te guardar até o final. O seu espírito não é mais um espírito humano, agora é um só espírito com o Senhor. É o Espírito de Deus no seu espírito. E é claro que a sua alma não nasce de novo, tá? Porque quando o Espírito Santo habita no espírito humano, acontece o novo nascimento. Mas não acontece o novo na alma, porque a alma precisa ser transformada e não nasce de novo. A alma é transformada, é diferente do novo nascimento no espírito. Quando Jesus vai dizer para Nicodemos que é necessário que o homem nasça de novo, ele entendeu que a salvação era pelo corpo, que tinha que entrar no ventre de sua mãe e nascer. Como que o homem pode fazer isso? Ele entendeu com a mente natural. Mas Jesus estava falando do espírito humano que teria que nascer de novo, nascer de Deus. Por que nascer de Deus? É ser gerado de Deus. Gerado de Deus, eu me torno filho de Deus, tá? Então eu me torno aqui filho de Deus. E me tornando filho de Deus, agora eu sou herdeiro com Deus, com Cristo. Eu sou herdeiro e sou filho, agora eu faço parte da mesma natureza de Deus. E observe, quando você se torna filho de Deus, é impossível que Deus te condene, porque agora Ele é seu Pai. E sendo Ele seu Pai, Ele não condena filho. Pai não condena filho. Pai disciplina filho. Agora, a caminhada cristã já não é mais de condenação. Que antes, quando você não estava em Cristo, você estava debaixo da ira de Deus. Você era filho da ira de Deus. Mas quando você se torna filho de Deus, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque você agora está introduzido em Cristo Jesus. Jesus te transportou do império das trevas para o filho do seu amor. E no filho do seu amor não há mais condenação. Ou seja, você está vestido de Cristo. Quando eu estou vestido de Cristo, não pode haver mais condenação em mim. Por quê? Porque em Cristo não há nenhuma condenação. Deus não pode condenar o seu próprio Filho. E se nós estamos no corpo de Cristo, se nós somos introduzidos no corpo de Cristo, se nós somos introduzidos em Cristo,
Se nós dissermos que a salvação se perde, nós estamos dizendo que Cristo se perde. E Cristo não pode se perder porque ele não pecou e ele fez uma obra que é uma redenção eterna e não há nele pecado, não há nele condenação, porque ele é o Filho de Deus que comprou todos para Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem algum comentário. Qualquer dúvida pode estar comentando, perguntando. Vamos voltar aqui. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, ok? Então a salvação ela não se perde. Por quê? Porque não é minha obra, é obra de Deus, é obra de Cristo. Não se trata do Mateus ter um bom comportamento, se trata de Cristo ter um bom comportamento, e ele teve um bom comportamento. Ele cumpriu a lei para que nós não precisássemos cumprir, e ele venceu a morte porque não pecou, porque fez tudo debaixo da vontade de Deus. Se eu disser que eu perco minha salvação, eu estou dizendo que Cristo pode se perder. E isso é impossível, né, irmãos? Glória a Deus. Vamos ler mais um texto aqui, Romanos 3 e 23, vou compartilhar aqui. Romanos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados gratuitamente pela sua graça. Gratuitamente é diferente de pela sua graça. Gratuitamente significa sem preço. Pela sua graça, sem mérito. Ou seja, sem preço e sem mérito. Não pode haver mérito. Não pode haver preço. Para você ser salvo, você não pode pagar o preço para isso. Você não pode sustentar a sua salvação. Quem sustenta a sua salvação é Deus. É pela graça. O que significa pela sua graça? Sem mérito. Gratuitamente, sem pagamento. Qualquer obra que você fizer, você anula completamente a graça de Deus. Qualquer obra que você fizer na intenção de ser justificado, você anula completamente a graça de Deus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Observe, não é pelo seu comportamento, não é pelos seus delitos que você praticou, não é pelas suas boas ações, nem é por aquilo que você vai prometer para Deus que vai fazer. É pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu devo crer, receber e sou salvo eternamente. Não preciso fazer mais nada. Amém, irmãos? Verso 26. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Que tem fé em Jesus Cristo. Está aqui a chave. É a fé em Jesus Cristo que te salva para a eternidade. A salvação de Deus é para a eternidade. Você não vai ser mais condenado. Tem duas palavras gregas que falam sobre salvação. A primeira palavra grega é sozo, que significa livre da condenação do inferno. Quando eu creio em Cristo Jesus, o meu espírito ele é salvo. Acontece o novo nascimento. Aqui se chama sozo, S-O-Z-O. Sozo. Estou livre da condenação do inferno. Observe, irmãos, que eu não estou falando nem da alma, estou falando só do espírito. Mas essa salvação inclui tudo, tá? A salvação livre da condenação do inferno inclui tudo. Porque aquele que começou a boa obra vai terminar. Deus ainda, depois da volta de Jesus, ele ainda tem mais 1000 anos para terminar a salvação na alma do homem. Mais 1000 anos para terminar a salvação na alma do homem. Porque a alma do homem é um processo em vida, tá? Quando eu recebo a palavra de Deus, eu estou sendo salvo na alma.
É só por meio da palavra de Deus que minha alma pode ser salva. Eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso de revelação, eu preciso orar, falar com Deus. E gradativamente a minha alma vai sendo transformada. Se chama renovação do entendimento. Já não é o novo nascimento. É por isso que você vê muitos cristãos da igreja que são batizados com o Espírito Santo, mas ainda continua mau caráter, continua mentiroso, continua avarento, continua um mal pagador, porque a sua alma ainda não foi transformada. E existe muitos cristãos hoje que só é salvo no Espírito, só sozo, porque a segunda palavra grega para a salvação de Deus se chama soteria, que inclui a salvação também da alma. Essa salvação da alma é uma salvação mais difícil, porque requer negar a si mesmo, requer negar a sua própria vontade, porque a alma ela tem uma vontade própria. Então requer você anular completamente a sua vontade, anular completamente o seu sentimento, a sua razão e fazer o quê? A vontade de Deus, de acordo com o entendimento de Deus. Porque esse entendimento que você tinha no mundo não serve mais para Deus. Agora você precisa implantar o entendimento de Deus. O entendimento de Deus precisa vir substituir o seu entendimento. Mas isso é gradativo. Você precisa começar a pensar da forma que Deus pensa, não da forma que você pensa, não da forma que você acha. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro homem. Maldito o homem que confia no outro homem. E o tolo que apoia no seu próprio entendimento. Nós não podemos apoiar no nosso próprio entendimento. Um texto, vou compartilhar aqui, Romanos 12. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe que o entendimento precisa ser renovado. Nosso entendimento, vou apagar isso aqui. Nosso entendimento precisa ser renovado, tá? Razão, intelecto, entendimento é a mesma coisa, são sinônimos. Glória a Deus. Vamos continuar aqui, mais um texto. Então nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. Glórias a Deus. Efésios 2:8. Olha que importante esse texto. Vamos ler um aqui? Isso é muito importante. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mortos aonde? No Espírito. O nosso espírito estava morto espiritualmente, né? Então nós fomos vivificados no Espírito. Estávamos mortos e Deus ressuscitou o seu Espírito para que você pudesse ter comunhão com Deus, tá? Você pudesse ter comunhão com Deus. Porque é no espírito humano que está a comunhão. E seu espírito estava morto, completamente morto, e Deus ressuscitou o seu espírito para que você pudesse ter comunhão com Ele. Glória a Deus. Então é isso que o texto ali está dizendo. Vivificou, te deu vida no espírito, agora você se tornou filho de Deus. Tá? Vamos ver o verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. O que significa pela graça? Não tem pagamento. É de graça que nós somos salvos. Você não precisa fazer nada para ser salvo, só receber por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Marque entre parênteses essa palavra aí na sua Bíblia. Dom de Deus. O que significa um dom? Um dom significa presente de Deus. Quando você dá um presente para alguém, você toma? É coerente tomar um presente? Você dá um presente para alguém e depois você falar para essa pessoa: ah, se você não se comportar direitinho, eu vou tomar esse presente. É coerente você fazer isso? Não é coerente, porque presente é gratuito. Eu não posso requerer da pessoa algo
para ela manter aquele presente na vida dela. Eu não posso fazer isso, tá? Então, da mesma forma, Deus, quando Ele te dá a salvação, Ele não vai tomar de volta. Ele não vai tomar para si. Eu fiz aqui algumas considerações acerca do Mateus, agora eu vou tomar de volta, porque depois que ele creu em Cristo Jesus, ele teve um mau comportamento. Isso é antibíblico, irmãos. Porque quando Deus dá a salvação, Ele te conhece primeiro, Ele sabe o que você vai fazer. Antes de você nascer, Deus te conheceu primeiramente, Ele sabe de tudo. Ele não vai se arrepender daquilo que Ele faz. Deus, Ele não se arrepende daquilo que Ele faz. Quando Ele dá algo, Ele não se arrepende daquilo que Ele faz. Deus não é como os homens. Os homens, eles se arrependem, mas Deus não se arrepende. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você não pode fazer nada de bom para você receber a salvação. E tudo que você fez de ruim não te impede de receber a salvação. Porque é pela graça. Glória a Deus. E também, eu não posso dizer que eu vou fazer, a partir de ser cristão, que eu vou fazer boas obras para manter a minha salvação. Eu não posso dizer isso, porque eu estou anulando a graça de Deus. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Depois que eu sou salvo, então eu vou praticar boas obras, porque as boas obras revelam a natureza de Deus dentro de mim. Revela Deus dentro de mim. Mas eu não posso fazer boas obras para ser salvo. Eu preciso receber a salvação pela graça. E essas boas obras é para o reino, não é para ser salvo. É para que eu possa governar juntamente com Cristo durante 1000 anos aqui nessa terra. O reino de Deus não é salvação. O reino de Deus é uma conquista, é um mérito para os cristãos. Porque depois que eu sou salvo, se eu começar a praticar obras ruins, então eu serei disciplinado durante 1000 anos. Ou eu posso ficar de fora do reino durante 1000 anos e não governar com Cristo. Mas quando eu faço boas obras de acordo com a vontade de Deus, então eu posso ser galardoado por isso, porque já é uma recompensa pelas minhas obras. Não se trata de salvação. O reino de Deus é uma recompensa para aquilo que eu faço e não salvação. O que é o reino de Deus? O reino dos céus. O reino dos céus é o segundo período do reino dos céus. Se trata de 1000 anos que eu vou estar juntamente com Cristo, governando com Ele, se eu vencer, se eu praticar boas obras. Agora, se eu não praticar boas obras, um cristão ele pode ser disciplinado durante 1000 anos. Quem está pegando? Glória a Deus. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Glória a Deus. Qualquer dúvida pode estar perguntando. Vamos voltar aqui para a transição. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos ver um texto que fala que os dons de Deus são irrevogáveis. Romanos 5 e 9. Aliás, é Romanos 11 e 29, tá, irmãos? Veja, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Se a salvação é um dom, Deus não pode se arrepender do que Ele fez. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não se arrepende de salvar aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Ele não vai tomar a sua salvação. Não vai tomar a sua salvação. Porque agora você se tornou filho de Deus. Vamos ler aqui João 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veja que você agora é filho de Deus. Por quê? Porque você não nasceu da carne nem do sangue, mas do Espírito de Deus.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O seu espírito nasceu de Deus. Vejamos aqui o slide. O espírito humano nasceu de Deus. O Espírito Santo veio habitar no seu espírito. Agora, você é um só espírito com Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 6:17, vai dizer que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Agora você é filho de Deus. E pai não condena filho. Ao invés de condenar filho, o que pai faz? Disciplina filho. Vamos ver, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11, verso 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Repreendidos aqui é disciplinados. Vou ver se tem outra versão aqui. Vou colocar NVI. Veja. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Quando você se torna filho, você é salvo da ira. Agora não tem mais ira sobre você. Agora Deus vai te disciplinar para que você se torne participante da santidade dele e para que você não possa ser condenado com o mundo. Hebreus 12, você está compartilhando? Hebreus 12, verso 5. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Olha isso, irmãos. Isso é importantíssimo. Pai não condena filho. Pai disciplina filho. Glória a Deus. Então, se você está sendo disciplinado por Deus, dê glórias a Deus por isso, dê graças a Deus por isso. Por quê? Porque significa que você é filho de Deus. Porque se você não fosse filho de Deus, Deus não ia te disciplinar. Deus não disciplina bastardos, Deus não disciplina os filhos do mundo, os filhos do diabo, os ímpios. Deus não disciplina quem ele não recebe como filho. Se você é disciplinado por Deus, se você se sente disciplinado por Deus, significa que você é amado, que você é amada por Deus. Glória a Deus. Suportem a disciplina. Vamos colocar outra versão aqui. Vou colocar a CF. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se Deus não está disciplinando alguém, irmãos, significa que ele não é filho. Tá? Mas você é filho de Deus e não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então não existe essa ideia de perder salvação, tá, irmãos? Não existe essa ideia, porque a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus, e ele não toma esse presente que ele te deu, que você recebeu pela fé. Como que eu recebo a salvação? Pela fé, crendo em Cristo Jesus. Romanos 10, 9 e 10. Quando eu creio, eu sou salvo. Glória a Deus. Quero ler outro texto aqui, muito importantíssimo. João 10. João 10. Verso de número 28. E dou-lhes a vida eterna. É vida eterna ou é temporária, irmãos? Porque a vida que Deus tem para dar é eterna. Se Ele dá a vida eterna, significa que você nunca mais vai morrer. Que você nunca mais vai perder a salvação. Tá? Que nunca mais você vai se perder de Cristo. Não é vida temporária, é eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Observe que é Jesus que está dizendo isso. Quando eu creio em Cristo Jesus, ninguém toma as ovelhas da mão de Cristo. Se eu disser que você perde a salvação,
Eu estou dizendo que Cristo não cuidou bem de você. E que alguém que é mais forte do que Cristo tomou você da mão de Cristo. E ninguém, inclusive eu, inclusive você, não pode sair das mãos de Cristo. Nem se eu quiser, eu posso perder a minha salvação. Nem se eu quiser, irmãos, eu posso perder a minha salvação. Porque ninguém aqui inclui você também. O maligno não tem poder de tomar uma pessoa da mão de Cristo. O mundo não tem poder de tomar uma pessoa das mãos de Cristo. Você mesmo não tem poder de sair das mãos de Cristo. Ninguém toma você da mão de Cristo. Por quê? Porque você é um presente do Pai para o Filho. Se você perder a sua salvação, significa que Cristo foi negligente e não cuidou bem daquilo que Deus, o Pai, deu para ele. Veja o verso 29. Meu Pai, que mas deu, é maior do que tudo. Veja que você é um presente do Pai para Jesus. Quem está pegando? E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ninguém pode arrebatar das mãos do Pai. Você é um presente do Pai para Jesus Cristo. Se você se perder, isso significa que Ele não cuidou bem de você. Irmão, se nós dissermos que a salvação se perde, nós falamos uma gravidade teológica muito grande. Nós colocamos em jogo o poder de Deus, nós colocamos em jogo a obra de Cristo, a redenção de Cristo Jesus por meio do seu sangue. Ele fez uma redenção eterna, o seu sangue faz uma redenção eterna. Não é uma redenção temporária como o sangue de touros, de bodes, de ovelhas, de carneiros, como no antigo pacto. É uma redenção eterna. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem algum comentário. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um que está assistindo. Vamos estar voltando aqui para os textos. Glória a Deus. Vamos ler João 17, verso 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Observe que você é um presente do Pai para Jesus Cristo. E quem te guarda? Jesus. Tem um hino que fala assim, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Isso é um hino completamente errado, porque se nós formos segurar na mão de Deus, uma hora a gente solta. Mas aqui, quando se trata da sua salvação, é Deus que segura na sua mão. E quando Ele segura na sua mão, Ele não solta. Porque se fosse você segurando na mão de Deus, uma hora você soltaria. Mas como é Deus que segura na sua mão, Ele não solta. Olha que poderoso isso. Nenhum deles se perdeu. Aqui, ó. Nenhum deles se perdeu. Senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Nenhum se perdeu. Nenhuma ovelha de Cristo vai se perder. Veja que a salvação não depende de você. Depende do cuidado de Deus por você. Não depende do meu bom comportamento, não depende daquilo que eu faço, depende daquilo que Cristo faz por mim. Se eu disser que a salvação se perde, eu estou dizendo que Cristo foi negligente e não cuidou bem de mim. Senão, o filho da perdição. Quem é esse filho da perdição? O anticristo. Porque todos aqueles que vêm a Cristo, crendo em seu nome, ele se torna filho de Deus. E você agora é um presente do Pai para Jesus. Se você se perder, Deus não cuidou bem de você. E veja que o cuidado de Deus parte dele, não de você, tá, irmãos? A gente acha que nós é que preservamos a nossa salvação, mas se nós formos tentar preservar a nossa salvação, nem por 2 minutos você conseguiria preservar a sua salvação. A preservação da salvação do homem é pela graça também, da mesma forma que foi adquirida. Da mesma forma que foi adquirida a sua salvação, a preservação dela também é pela graça. Olha que poderoso isso. Agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou,
A partir do momento que você recebe Cristo, o mundo te odeia. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu o enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Você não é do mundo, tá? Por isso que o mundo te odeia, porque a luz de Deus está no seu espírito. O Espírito Santo habita no seu espírito, porque o espírito humano é uma lâmpada, tá? Mas quando ele não tinha Cristo, era uma lâmpada apagada. E quando o Espírito Santo entra no seu espírito para fazer morada, então você se torna luz. E essa luz aqui, irmãos, tem que entrar na sua alma, no seu corpo, na sua mente, no seu coração por completo. E é assim que Deus vai fazendo a obra, transformando você de dentro para fora, transformando você do interior para o exterior. É poderosíssimo isso. Vamos ler mais um texto aqui? Hebreus 5 e 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação. Observe que a salvação é eterna. Poderosíssimo, né? A salvação de Deus é eterna. Outro texto, Atos 2:38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo é um dom. Deus não tira de você o Espírito Santo. Quando ele entra no seu espírito, tá? Quando ele entra aqui no seu espírito, deixa eu apagar isso aqui. Ele não vai sair mais. Então, o Espírito Santo, que veio habitar no seu espírito, ele não sai mais. Ele foi dado para sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar lendo aqui outro texto. Isso aqui são várias referências e argumentos que eu estou te passando que prova que a salvação de Deus é eterna, que ela não se perde, e que você pode ter certeza da sua salvação, que você não vai para o inferno. Depois que você recebeu a Cristo, não existe possibilidade de um crente perder a salvação e ir para o inferno. Nada que ele faça, nada que ele deixe de fazer ou que ele faça pode impedir dele receber a vida eterna. Porque ele já recebeu, e uma vez que recebeu, é impossível perdê-la. Não tem como um cristão ir para o inferno, irmãos. Não existe essa possibilidade. Pode tirar isso da sua cabeça, pode tirar isso da sua mente. Não existe a possibilidade de você ir para o inferno. Isso te alivia, isso te liberta. Essa mensagem aqui, da salvação ser eterna, ela liberta e ela te conforta, tá? Mas não quer dizer que eu devo sair fazendo as coisas de qualquer maneira, tá? Depois que eu recebi a salvação, uma vez salvo, que eu posso sair fazendo as coisas. Não. Eu tenho que enfrentar ainda um tribunal. Deus pode me disciplinar em vida, Ele tira a minha vida em abundância, eu posso morrer antes do tempo. Tem vários tipos de disciplina que Deus pode aplicar num cristão. Ananias e Safira, por exemplo, são irmãos. Eles não foram condenados. Eles foram disciplinados no corpo. Eles morreram, mas são cristãos, são salvos. Poderosíssimo isso, né? Poderosíssimo. Isso. Então tem muitas pessoas que são disciplinadas no corpo, com morte física, com doença, são cristãs, apesar de ser disciplinado no corpo físico, serão salvas e não condenadas. Glória a Deus. Porque não existe mais condenação. Então tira essa ideia da cabeça que você perde a sua salvação, que você não tem certeza da sua salvação, porque uma vez que você creu, tira isso da sua cabeça, que você perde a sua salvação. Porque a salvação de Deus não depende do homem, depende de Deus. Ele que guarda você, Ele que guarda a sua vida. Glória a Deus. 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
por Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom não se perde. É um presente de Deus. Deus te dá a vida eterna gratuitamente. Glória a Deus. Porque se eu falar que eu preciso guardar minha salvação, pagar o preço para ser salvo, então eu estou anulando completamente a graça de Deus. Porque, irmãos, salvo não é aquele que paga o preço. Salvo é aquele que Jesus pagou o preço por ele. Salvo é aquele que Jesus pagou o preço por ele. Vejamos Romanos 4:4. Olha que texto poderosíssimo esse de Romanos 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça. Olha isso, irmão. Se eu fizer alguma obra para ser salvo, eu já estou anulando a graça de Deus. Aquele que faz qualquer obra, qualquer pagamento, até uma gratidão, até tipo você falar assim, obrigado. Eu não posso nem falar obrigado pela minha salvação, tá? Por quê? Porque é totalmente pela graça de Deus. Isso quebra a arrogância do homem, isso quebra a soberba do homem, porque o homem, o desejo do homem é salvar a si mesmo, mas o homem não pode salvar a si mesmo. O homem é incompetente para salvar a si mesmo. Isso é poderosíssimo. Aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo dívida. Se você tiver que fazer alguma obra para você ser salvo, então já não é graça mais. Deus é que está te devendo. Irmãos, tem como você pagar a obra de Cristo? Tem como você pagar aquilo que Ele fez na terra por você? Carregou a cruz, foi crucificado, morto e ressuscitou ao terceiro dia. Tem como você pagar isso? Não tem como, isso é impossível pagar. É por isso que Ele está te dando de graça. Porque se fosse possível pagar, Ele cobraria, mas é impossível pagar. A cruz de Cristo é impossível você pagar, irmãos. É por isso que é pela graça. Não há nada de mérito em mim que eu possa receber a salvação. Eu só preciso receber pela fé. Glória a Deus, né? Isso é poderosíssimo. Glória a Deus. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. Então já quebra esse conceito de que a salvação é uma barganha, né? Que eu recebi a salvação, agora eu preciso fazer algo para Deus, porque se eu não for fiel até a morte, eu não serei salvo. Aquele fiel até a morte e não serei salvo, lá de Mateus 24, não fala de salvação, tá, irmãos? Lá fala da perseguição do anticristo na grande tribulação. Leia lá Mateus 24, todo o texto lá que você vai entender que lá perseverar até a morte e ser salvo não se trata da vida eterna, se trata de fugir do anticristo. Quem fugir do anticristo durante 3 anos e meio na grande tribulação será salvo da morte física. É isso que está dizendo o texto. Nós não podemos ler um texto fora de contexto. Precisamos ler textos dentro do contexto bíblico para nós entendermos. Então, quando você for ler a Bíblia, lê uns 3, 4, 5 versos para trás, mais uns 3, 4, 5 versos para frente, para você entender o contexto. Porque senão eu vou criar, se eu ler um texto e começar a interpretar a partir de um único texto, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma doutrina monstruosa, que não é bíblica. Então eu preciso observar o contexto bíblico. Então a salvação não é barganha. Glória a Deus. Romanos 10:3, eu quero ler esse texto aqui, poderosíssimo também. Deixa eu ver se tem algum comentário. Glória a Deus. Pastor José da Cruz, meu pai. Provérbios 20:27, o espírito humano é a lâmpada de Deus. Está lá em Provérbios 20:27. O espírito humano é a lâmpada de Deus. Glória a Deus. Romanos 10:23, vamos fazer aqui a transição. Vamos estar lendo aqui. Romanos 10:3, melhor. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Quem que é a justiça de Deus? Jesus. Procurando estabelecer sua própria justiça, suas obras, não se sujeitaram à justiça de Deus, não se sujeitaram à obra de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Veja que as suas obras não podem te salvar. O que salva o homem é ter fé. Eu preciso me submeter à justiça de Deus. Eu não posso tentar fazer boas obras para ser salvo.
Eu preciso crer em Cristo Jesus e serei salvo. E depois que eu creio, eu não vou mais para o inferno, irmãos. Não há possibilidade de você perder a sua salvação. Ah, mas depois que eu se tornei cristão, eu tive um mau comportamento, continuo com um mau comportamento. Isso não faz com que você perda a sua salvação. Ah, mas eu sou cristão, mas ainda continuo fumando. Você não perde a sua salvação porque você fuma. Quem está pegando? Glória a Deus por isso. Então a sua salvação é totalmente pela graça de Deus. O texto que nós lemos aqui anteriormente é poderosíssimo. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça. A salvação de Deus é pela graça. Vamos lá. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Presente de Deus que Deus não vai tomar de você. Poderosíssimo, muito libertador isso aqui na nossa mente, tá? Quando Deus te dá um presente, Ele não é incoerente, Ele não vai tomar de você. Então essa doutrina que fica falando que se você não se vestir bem, se você não tiver um bom comportamento, se você não for para a igreja, você vai perder a sua salvação, isso não existe, irmãos. Existem muitas pessoas que não estão na igreja e são salvas, porque não é a igreja que salva o homem, é Jesus, é uma pessoa que salva o homem. Não é a minha denominação que salva o homem. Não é a minha congregação que salva você. O que salva você é uma pessoa. Quando eu creio em Cristo Jesus, eu posso estar em qualquer lugar e ser salvo, porque não é o lugar que me salva. A igreja é importante nós estarmos, é importante para quê? Para desenvolver a alma, para desenvolver a salvação da alma, não do espírito. Quem está pegando? Então tem muita gente que está em casa que é salvo, que não vai para o inferno, irmãos. Não é porque não tem um bom comportamento. Não, a salvação é pela graça de Deus, tá? Pela graça de Deus. Isso é muito poderoso. Não é nada que você possa fazer. Você só precisa crer. Só isso. Pela fé. Só crer. Não precisa fazer uma boa obra para ser salvo. Não precisa ter um bom comportamento para ser salvo. Eu só preciso crer. Amém? Glória a Deus. Isso é libertador. Deus planejou nos salvar. Nós vamos ficar por aqui, né? Nessa live. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Leia mais esses textos que nós falamos aqui na live. Que você vai ter um entendimento profundo acerca da salvação de Deus. É poderosíssimo. Nós vamos ficar por aqui. Que Deus possa abençoar o seu ano grandemente. Essa live eu vou estar postando depois. Você pode estar assistindo aqui no Instagram. Vai ser de grande benefício aí para a sua caminhada, para a sua vida espiritual. Eu fico aqui. Deus abençoe sua vida. E até a próxima, se Deus quiser. Tenha uma boa noite e um feliz ano novo para você, cheio de prosperidade, saúde, bênção, libertação, graça, tudo na sua vida que Deus possa conceder segundo a sua vontade aí no seu coração. Até mais.